A gente vai falar hoje sobre ludopatia, vício de jogo, celebridades, transtornos do jogo, Fyodor Dostoiévski, remédio, Emerson, Quetiapina, se depressão cura remédio ou é psicologia. Hoje aqui a gente vai responder o que eu penso a respeito disso e depois vou querer saber o que vocês pensam a respeito disso. Então vamos lá. O vídeo de hoje é para falar se existe remédio para ludopatia ou para o transtorno do jogo. Primeiramente, vale lembrar que eu não sou médico, não sou psiquiatra e, portanto, não receito remédio nem te falo o que você deve fazer a respeito disso. Eu falo da minha experiência que eu tive, com os pacientes da Emerson e o que a literatura científica sabe a respeito dos remédios. Primeiramente, a gente tem que olhar para o jogo como um transtorno. Quando a gente observa o jogo como um transtorno, é muito importante a gente observar outros transtornos que podem entrar junto com o jogo. As pesquisas mostram que são poucos os casos onde há só o transtorno do jogo. Por quê? Porque muitas vezes há o que chamamos de comorbidade. Comorbidade é nada mais, nada menos do que ter uma doença que muitas vezes é desencadeada pelo jogo ou antes do jogo. Então a gente pode falar de uma pessoa que sofria de depressão antes do jogo e por conta de alguns fatores, tal como a depressão, teve também o transtorno do jogo. Ou vice-versa, uma pessoa começa a jogar pelo prazer, começa feliz, está bem e depois ela tem um quadro de depressão. Qual que é o ponto muito importante a gente pensar? Que hoje, quando a gente observa doenças do humor, tal como a bipolaridade, há remédios que tratam e que aliviam diretamente os sintomas de uma pessoa que sofre de bipolaridade, ou de depressão, ou de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente lembra dos famosos inibidores seletivos de serotonina, que tem dois. Tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que falam que tratam quadros não mais simples, mas são geralmente a primeira linha para a depressão, e tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, que geralmente são para quadros um pouco mais resistentes. Mas isso não é regra, tem exceção. Então, por exemplo, para os transtornos obsessivos compulsivos, a gente observa que o tratamento efetivo ele é feito pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou seja, os seletivos. Então, falando nos nomes que você conhece, sertralina, Lexapro, escitalopram, que é Lexapro, o famoso Prozac, venlafaxina é justamente os inibidores seletivos, aliás, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, que usam um pouco mais os de segunda linha, que é o famoso Effexor, por exemplo. Quando a gente observa para transtorno por uso de álcool, tem naltrexona, mas naltrexona falam que auxilia, mas ele não trata, tal como a gente vê remédios para ansiedade, tal como estabilizadores de humor. Porque muitas vezes, isso que a gente tem que entender. Às vezes você fala, estou com um transtorno do jogo e vou no psiquiatra, o psiquiatra te dá um remédio. Ele te dá um remédio para você tratar de uma condição que está junto com o jogo e que tratando essa condição a gente trata do jogo. Então vamos lá, você está com o transtorno do jogo, tem dívida com a agiota, todo dia você tem crise de ansiedade, e aí você começa a tomar, por exemplo, quetiapina 25 mg, ainda não melhora, vai para 50, o psiquiatra fala para aumentar um pouquinho mais, até certo momento que o pânico estabiliza. Esse pânico te dá a calma necessária para que você volte a enxergar a sua cognição com mais clareza, então você observe todas as distorções que o jogo está dentro e aí você consegue não tentar recuperar o dinheiro que foi perdido. Isso é um caso onde, quando a gente trata a comorbidade ou a doença pré-existente ao jogo, a gente de fato consegue melhorar o quadro do jogo. Ou seja, o que eu quero te explicar? Muitas vezes não tem um remédio que vai te fazer parar de jogar. Isso não existe. Não existe. Tem remédios que aliviam sintomas que são muito fortes, tal como a tristeza, a ansiedade, às vezes até a raiva com estabilizador de humor. Mas é muito importante você entender que o trabalho maior, no caso do transtorno do jogo, vai ser sempre seu. Porque os fatores atrelados ao jogo são muitas vezes psicológicos e que passam a afetar o seu processamento cerebral. E aí a gente precisa da parte psiquiátrica
e da parte psicológica. Mas a parte psicológica, da terapia cognitivo-comportamental, de você entender o sentido em lutar contra o jogo, pela logoterapia, e lutando contra o jogo você consegue se lembrar ou então construir o sentido da sua vida, essas diretrizes são o que muitas vezes faz você superar a sua situação, se superar e de fato sair do jogo. Os remédios eu observo que muitas vezes são a ponte para fazer isso ser possível. Mas no caso do jogo, você pode, às vezes, precisar de pouco remédio. Se a gente for olhar em média, casos de depressão maior, casos muito graves de ansiedade, muitas vezes a carga de remédios é maior maior do que uma pessoa que sofre de ludopatia, porque justamente o remédio é mais efetivo no tratamento do que propriamente de uma pessoa que só sofre disso. Então, qual é o recado importante? Justamente que o trabalho mais importante a gente faz, Emerson e você, por exemplo, quando você quer se tratar com o nosso time de psicologia e realmente tendo a força para tirar o jogo da sua vida e observando o que é construído sem o jogo na sua vida, o que você pode construir, né? E o remédio dá para a gente esse auxílio muitas vezes para tratar questões secundárias, que tratando as questões secundárias a gente trata as primeiras. E justamente é um vídeo muito importante para você saiba como se guiar, porque muitas vezes a gente pensa, vou no médico, vou no psiquiatra, ele vai resolver os meus problemas. Não, ele não vai resolver os seus problemas, ele vai te auxiliar. Tal como um psicólogo também vai iluminar os seus problemas para que nós enfrentemos a realidade como ela é. E só assim a gente supera o transtorno do jogo. Ou seja, busque tratamento psicoterápico e busque a mudança do comportamento da sua vida. O Boris Pasternak, ele falava isso, não adiantava só pensar na cabeça, a gente tem que entregar o mundo. E esse entregar o mundo nada mais é do que o comportamento. Ou como Freud diria, a gente tem que recordar, repetir, ou seja, o ato de repetir é um comportamento e depois a gente elabora o que nos fez mal. E o que a gente percebe, a gente poderia muito bem entender o pensamento do Viktor Frankl para justamente explicar o mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos em um mundo que muita gente cita o Bauman, né, nas redações de vestibular, da modernidade líquida, mas, sobretudo, o que esse mundo de modernidade líquida ele representa, dessa rapidez extrema que nós temos, muitas vezes. Ele representa, muitas vezes, uma inércia ou um fatalismo com a forma que o mundo ele é. E muitas vezes essa inércia ou esse fatalismo com um determinado destino gera em nós justamente a falta da atenção estrutural que todo ser humano precisa ter, que é basicamente a busca pelo sentido. Muita gente fala, eu tenho um propósito. Eu vou mais longe, o sentido, ou melhor, como o Viktor Frankl falava, significado, que ele fala meaning, né? A tradução direta de meaning é significado, mas para o português fica melhor como sentido. Quando ele fala de significado para a vida, é justamente nós termos motivos para que busquemos esses motivos também. Quando a gente observa uma realidade de pessoas que buscam muitas vezes um remédio, que buscam muitas vezes a bebida, que buscam o jogo, elas buscam muitas vezes aliviar o sentimento de vazio que a falta da atenção estrutural do sentido dá pra gente. Então vamos ser bem específico, por exemplo, uma pessoa que está frustrada com o trabalho, mas que tem um pagamento bacana, que recebe um dinheiro bacana, mas ela não gosta do que ela faz. E a maior parte do tempo dela é isso. Ela volta do trabalho e ela precisa de algo a mais, ela precisa de algo para justamente tirar um pouco dessa, ou melhor, para anestesiá-la, para anestesiar essa realidade que ela está observando como vazia. Por quê? Porque o ser humano não suporta esse vazio, então ele busca preencher de alguma forma. Ele pode preencher pelo prazer, ou seja, é aí que Viktor Frankl começa a criticar Freud, né? Não Freud como ser humano, mas Freud, a tese, né? O princípio do prazer. Ou então, tal como Frankl falava sempre de Alfred Adler, que ele fala de Adler pela sede de poder, no caso, né? Inferiorizar os outros ao redor ou se sentir inferiorizado. Mas o ser humano não suporta esse vazio. Então, muitas vezes, os benzodiazepínicos, os remédios, o jogo, ele entra nessa pergunta muito importante de qual era o vazio nologico, tal como o Frankl falava, qual era o vazio existencial que estava ali se colocando e como que o jogo tentou
em tese, preencher isso. Como que o remédio? Por quê? Fico ansioso de ver a minha realidade, fico ansioso de ver que estou vivendo uma vida que não quero, me deixa nervoso. Por quê? Porque minha alma, né, e o Frankl fala assim da alma, porque minha alma não suporta esse vazio. E aí vem algo artificial, como um remédio, um calmante. Eu me acalmo e eu continuo. Mas eu vou precisando de mais. Por quê? Porque eu vou sempre me acostumando. O remédio sempre pede mais da gente. O jogo sempre pede mais da gente para que a gente se sinta igual. Até quando ocorre a inversão disso tudo, que é quando nós não nos sentimos nós mesmos sem a substância ou comportamento. E justamente fechando todo esse assunto, é muito importante a gente observar que nós estamos tentando resolver os problemas que nós temos com as coisas erradas, com os comportamentos errados, ao invés de observar uma pessoa que sofre com o trabalho e falar, eu vou sair do meu trabalho, eu vou mudar o meu relacionamento, então eu vou buscar um relacionamento, ao invés de buscar a bebida na balada, a festa na balada, aquele momento que vai dar o prazer que ela acha que vai sustentar esse vazio, mas que não vai sempre pedindo mais e mais e mais. É assim que eu vejo justamente a busca pelos benzodiazepínicos e pelos jogos, que elas são nada mais e nada menos do que um sintoma da nossa sociedade da época, ou seja, ela explica o mal-estar na nossa civilização. Entre inteligência artificial e consultas que visam ser psicoterápicas, consultas que visam abordar a individualidade de cada um, tal como no filme Her, mas na verdade no filme Her era diferente porque ele se relaciona com a secretária, né? Nós não estamos vendo muito isso por enquanto, nós não estamos vendo pessoas que viram namorados, ainda não. O que nós estamos vendo são muitas pessoas se consultando com inteligências artificiais e contando de seus problemas para que a inteligência artificial possa justamente ajudá-lo. O que a gente observa muitas vezes é que tem pesquisas que já estão tentando se debruçar sobre esse assunto. A inteligência artificial, do lado benéfico, ela é uma fonte de informação. Tal como uma pessoa consegue estudar pelo Google, consegue pesquisar, consegue entender, a inteligência artificial consegue também explicar para uma pessoa como se faz, por exemplo, uma análise funcional de pensamentos, ou como a TCC se origina, ou ela consegue psicoeducar, você consegue, por exemplo, eu não acho ruim uma pessoa que está que ela está com um quadro de despersonalização, onde ela vê tudo ali falando, ela manda uma mensagem para uma inteligência artificial, falando, olha, eu estou tendo uma crise, o que eu faço? E a IA vai responder, você respire até 10, você olha a sua realidade, você encoste na mesa, olhe um livro, sinta, respire, veja o que você vê ao seu redor. Então, o que eu observo? Eu observo que a IA pode sim e tem um papel muito bacana na hora de agarrar uma mão que está afogando, literalmente. Mas na construção de justamente a superação do sofrimento de modo geral, não só sendo como uma emergência, ela é falha porque muitas vezes ela tem um viés de seleção muito forte, onde ela evita confrontação, onde ela evita tirar da pessoa ou mostrar lados que haja uma confrontação, um desconforto. Ou como os psicanalistas falariam, ela basicamente alimentaria, né, um eu narcísico, né? Ela aumentaria um eu narcísico. Então, o que a gente observa é justamente isso, e também a corda do isolamento, né? Porque ao se comunicar sempre com máquinas, estaremos perdendo a nossa própria humanidade, porque deixamos de ter encontros entre nós mesmos. Então, aspectos da psicologia que são tão importantes, da psicoterapia, você olhar no olho de uma pessoa, ser confrontada pelos seus problemas com ela, te faz entrar na sua própria contradição, te faz pensar a respeito de si mesmo e te faz exercer essa humanidade. Então, resumindo, é tudo muito novo, é tudo muito ainda cedo para que estudos estejam mais corroborados. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial ela pode ajudar uma pessoa, sim, a organizar seus pensamentos, a não substituir a psicologia, mas sim a ajudar uma pessoa a realmente organizar seus pensamentos, tal como eu penso em organizar uma empresa. Se eu tenho uma contenda entre se eu preciso organizar a minha empresa, se eu preciso pensar a respeito de uma posição estratégica de uma pessoa, ou então
de algum convite, se eu recebo um convite para trabalhar em uma determinada empresa e eu quero identificar pontos, eu acredito que ela é importante. Mas para tomar decisões, ela pode fazer muito mal, porque ela vai ser seu aliado e você vai sempre ter alguém falando ali para você o que você quer ouvir. É claro, ela pode elucidar alguns pontos que você já está querendo ouvir, agora o confrontamento é muito raro. E justamente a gente tem que tomar cuidado também com as alucinações. Uma inteligência artificial pode alucinar e pode muitas vezes te ensinar a fazer coisas como, por exemplo, tem casos documentados de situações onde a IA auxiliou uma pessoa a tirar a sua própria vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter barreiras de proteção muito fortes para não chegarmos nisso. Você ganharia muito em se inscrever no nosso canal pelo fato de que primeiramente, nós somos pessoas sinceras e que acreditam, sobretudo, na capacidade humana em enfrentar os desafios que o mundo muito tecnológico pede da gente, mas uma capacidade humana que não nega essa tecnologia, mas que busca usar ela da melhor forma para que nós não tiremos a nossa humanidade. Ao mesmo tempo, nós não somos vendidos, nós não perseguimos o interesse, a não ser o único interesse de ter um Brasil com mais saúde mental, de ter um mundo onde pessoas são menos enganadas, de ter um mundo onde mesmo se você não for cristão, mesmo se você não for evangélico, você ainda reconheça que há 2026 anos atrás houve uma pessoa que disse: ame um ao outro como a ti mesmo. E amar um ao outro como a ti mesmo é falar o que eu penso que é melhor para você ou para vocês, e vocês também falarem isso para mim. Ou seja, a pluralidade desse diálogo, a pluralidade do amor é algo que nós buscamos muito falar na Emerson, principalmente no combate a transtorno por uso de substância e do jogo, que é hoje a nossa maior pauta, porque o nosso Brasil está praticamente sofrendo difícil usar a palavra genocídio, né? Mas às vezes parece que a intenção é genocida, né? Justamente de acabar com a nossa população, principalmente a nossa população mais vulnerável, né? Do Bolsa Família. Então a gente está aqui justamente para trazer luz. A gente pode errar? A gente pode errar, mas é sempre com ótimas intenções. Então, se você quer fazer parte dessa jornada maravilhosa, se inscreva no nosso canal, para que você me escute e escute as pessoas que trabalham ao meu lado, para que você possa se elucidar ou nos elucidar também, porque a gente nunca está 100% certo.